Você já ouviu falar do crédito rotativo? Acredito que sim. Agora, qual que é a grande questão? Qual que é o ponto positivo dele? Por que eu tenho que estar atento para pagar menos juros em operações com bancos? Você deve concordar comigo que quando você vai ao banco, é praxe eles tentarem colocar o que na tua mão? Um capital de giro, ou seja, um financiamento já por um determinado período. E quando você financia, por exemplo, lá direto para 36, 48, 60 meses, caso você não saiba, você está pagando, por exemplo, em 60 meses, 59 vezes de juro compostos, ou seja, o juro sobre o juro, sobre o juro, sobre o juro, 59 vezes. Aqui são 47 e aqui 35. Então fica muito mais caro você pegar um crédito já de um médio período. Quando você, dependendo da modalidade que você opera, se você tem muita nota promissória, se você recebe boletos, notas promissórias, duplicatas, muitas vezes esse tipo de operação que o banco tem e oculta, ela é muito mais benéfica, porque você pode vender com um custo mais barato. Até porque esses documentos, esses títulos, eles são garantias e automaticamente ele tem que levar a operação para um juro mais acessível. Qual que é a grande questão do crédito rotativo? Ele é um crédito de curto prazo, tá? Então ele não é um crédito, essa é a diferença entre o capital de giro. E qual que é a diferença, por exemplo, com a conta garantida? É que no crédito rotativo se opera basicamente com duplicatas. Então quando você tem uma duplicata, o banco tem que, por normas do sistema financeiro, fazer um crédito rotativo para a tua empresa. Agora olha que interessante, eu também tenho que fazer a interpretação com o meu contexto de operador de tomador de crédito do banco. Então tá, o crédito rotativo é por duplicatas, ele é de curto prazo, quando eu coloco lá em garantia, a minha taxa de juro ela tem que ser menor, tá? Porque daí eu tenho dois polos participando da operação, que sou eu, tomador de crédito, e o meu devedor, e o banco tem esses dados, ele sabe quem são os clientes que você está levando e também conhece a liquidez disso aí, o que também é importante para você fazer o estudo na hora de formar a taxa de juro. Porém, olha que interessante, eu sempre vou vincular a minha necessidade de tomada de crédito a uma análise do que está ocorrendo dentro da minha conta corrente. Então, se na minha conta corrente eu estou operando pelo LIS, tá? Que é o limite do cheque especial, que é o juro mais elevado que tem, o que vai ocorrer? Eu muitas vezes vou estar tomando aqui o crédito rotativo, tá? Aqui está o contrato do crédito rotativo, e muitas vezes eu vou estar tomando crédito aqui simplesmente para cobrir o meu cheque especial. Ou parcialmente, então vamos supor, eu tomei aqui 100 mil no crédito rotativo e minha conta estava negativa em 60 mil. Aí sobrou para mim 40 mil para eu fomentar minha atividade. Lembrando que o cheque especial, ele tem cobrança de juro por 252 dias úteis. Muito embora lá no teu contrato a taxa de juros seja para 365 dias, então você tem que saber fazer essa conversão em proporcionalidade, quanto que, vamos supor que a taxa anual do teu contrato seja de 280%. Então eu vou usar uma regrinha da matemática e vou encontrar o equivalente para 252 dias. Um exemplo, eu não calculei aqui, mas para 252 dias ele deveria ser de 198%, tá? Olha a diferença que isso aqui causa dentro do teu endividamento. E eu não estou nem falando sobre questão se capitaliza ou não, se foi desrespeitado ou não a média de mercado, eu estou falando sobre só conversão. Por que, Donato, que o banco cobra 252 dias? Por que ele não pode cobrar por 365? Porque eu tenho que entender o funding da operação. Funding, onde o banco pega o recurso. E se ele não tem custo, ele também não pode me cobrar o custo integral. Como ele pega no depósito à vista, e você sabe que você nunca recebeu remuneração por ter deixado dinheiro na tua conta corrente, ele também, por uma regra, ele não pode cobrar por 365 dias. Aqui ele cobra, por exemplo, quando ele faz um capital de giro. Por quê? Ele vai lá e vende um CDB, por exemplo, tá? Ou seja, ele paga um recurso anual, um juro anual para o aplicador,
e nada então mais justo também que ele não faça uma taxa anual equivalente. Lógico que colocando aqui sobre isso o spread, que é o quanto ele vai ganhar. Mas esse aqui ó, é interessante porque primeiro eu vou analisar então essas questões. Por que eu estou indo para o crédito rotativo? Realmente é sadio ou estou indo para o crédito rotativo para cobrar uma operação que tem um cálculo equivocado? Vou voltar a frisar, faça essa análise em 10 anos e aí você vai ver o resultado que isso aqui gera dentro de uma discussão judicial. Lembrando que o empresário que está vendo esse vídeo, ele não consegue resolver isso de forma administrativa, infelizmente. Donato, por que o banco não devolve então, se você está falando que isso tudo é equivocado, por que ele não devolve meu dinheiro quando eu apresento uma auditoria? Por uma questão muito simples. Quando ele é condenado judicialmente, ele tem que pagar juros remuneratórios, por exemplo, 1%, né? E mais atualização monetária. Então compensa para ele ficar 4 anos com o teu dinheiro na mão, mesmo que ele receba a condenação para devolver. Enquanto isso, ele vai fazendo empréstimo, né? Então vamos supor que você entrou com uma demanda judicial para pegar 1 milhão de volta. O banco olha isso aqui, ó. Se eu tiver que devolver 1 milhão agora, eu deixo de emprestar. Quando ele empresta, ele faz o quê? A criação da moeda fiduciária. Então ele multiplica no mínimo 2,5 vezes. Então, ó, só 1 milhão que ele vai emprestar aqui, que ele poderia então ter devolvido para você, vai virar o quê? 2 milhões e 500 de empréstimo. Isso aqui vai virar parcelas. Quando essas parcelas vão cair dentro do sistema, ela vai multiplicando 2,5 vezes o empréstimo de novo. Então é algo infinito. Por isso que o banco não devolve. É uma questão matemática. Para ele é muito mais rentável emprestar por 4 anos e depois ser condenado a te devolver. Para ele é irrisório essa devolução. Valeu? Então fica aqui essa dica. Espero que você tenha gostado e que Deus abençoe.